vamos para mais um Relatos de Reddit. Eu estava com a saudade de gravar isso aqui pra vocês. Olha, só pra vocês terem uma ideia. Tudo isso aqui agora é um cenário novo. Ó, tá vendo esse controle aqui na minha mão? Vocês não estão vendo, inclusive tem um computador aqui na minha frente. Olha só, olha só. Ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. Peguei um cenário novo só pra poder gravar isso aqui pra vocês, porque tem que valorizar, rapaz. Tem que valorizar. Todo final de vídeo agora vai ser um cenário diferente. Todo final de vídeo. Então, esse vídeo aqui de hoje a gente vai ter os piores patrões do Reddit, meu pessoal. Os piores patrões. Vamos pros relatos já. Eu sei que vocês gostam do relato. Vamos pro relato, ó. Meu patrão fingiu a própria falência para não pagar ninguém. Trabalhou em empresa pequena de marketing durante quase 4 anos. O dono parecia um sujeito bem-sucedido, sempre aparecia com carro novo, relógios caros e fazia questão de postar viagens internacionais nas redes sociais. Por isso estranhamos quando ele começou a dizer que a empresa estava passando por dificuldades. Primeiro vieram pequenos atrasos, depois pagamentos parcelados, em seguida cortes de benefícios. Ele fazia reuniões emocionadas dizendo que precisavam colaborar para salvar a empresa. Muita gente imaginou, inclusive eu. Aceitamos trabalhar sem receber hora extra. Abrimos mão de algumas vantagens. Alguns funcionários chegaram a emprestar dinheiro para ajudar. Então, um colega descobriu algo curioso. Enquanto dizia que a empresa estava quebrando, o dono havia comprado uma casa nova e um condomínio fechado. No início ninguém acreditou, mas as evidências começaram a surgir: carro novo, viagens, reformas. Tudo acontecendo enquanto ele dizia que não tinha dinheiro para pagar os salários. A situação explodiu quando um fornecedor apareceu pessoalmente cobrando valores atrasados. Foi então que descobrimos que a suposta falência era uma encenação. Imagine, é a primeira vez, juro para vocês, é a primeira vez que eu ouço alguém falar assim, ó, não, um funcionário emprestou o dinheiro dele, dinheiro pessoal dele, ele não está recebendo e tirou do bolso dele para ajudar o patrão a se reerguer. Provavelmente um bom, deveria ser, né, um bom patrão. De fato, eu nunca ouvi um cara falar assim, ó, eu tirei do meu bolso e dei pro patrão aqui, ó. Porque assim, normalmente você quer receber seu dinheiro, né? E aí você vai tirar do seu para dar pro outro. Então, o cara ir lá, declarar falência, tirar dos funcionários e ainda dar uma de esperto, comprando casa nova, não tem como, gente. Aí ele continua aqui, ó. A empresa tinha dinheiro. O problema é que ele estava desviando os recursos para negócios pessoais. Quando a verdade apareceu, vários funcionários entraram na justiça. A empresa acabou fechando meses depois. O dono perdeu praticamente tudo. E o melhor foi descobrir que muitas das pessoas que ele enganou acabaram encontrando empregos melhores. E enquanto ele ficou conhecido na cidade inteira como golpista. Olha essa. E mais do que merecido, né, gente? Mais do que merecido. Temos aqui o segundo relato. Minha gerente chegava atrasada todos os dias e descontava nos funcionários. Minha gerente tinha uma regra rígida. Qualquer atraso superior a 5 minutos gerava uma advertência. Ela adorava fazer discursos sobre disciplina e comprometimento. O problema é que ela mesma chegava atrasada praticamente todos os dias. E enquanto os funcionários precisavam registrar o ponto, ela simplesmente aparecia quando queria. Teve semana que ela chegou mais de 1 hora depois do horário e ainda teve coragem de chamar um colega para reclamar porque havia atrasado 7 minutos. A revolta aumentou quando descobriram que ela alterava os próprios registros no sistema. Durante meses, ninguém fez nada porque ela era protegida pelo diretor da unidade. A situação só mudou quando uma denúncia chegou na matriz. Velho, não. Assim, ó, você pode até cobrar. Eu acho que você deve cobrar. Se é seu funcionário que tá ali, tá chegando atrasado e tudo mais, e a gente sabe que, às vezes, horário é importante a depender da empresa, né? Então, às vezes você tem cliente para atender, você tem alguém para um time de vendas ali que precisa estar ali. Então, assim, é importante que você tenha isso. É importante que você cumpra o horário, né? A depender da empresa. Agora, você me falar que a gerente, que deveria dar o exemplo, não vai, chega 1 hora depois e ainda altera no sistema para que não pareça que ela chegou atrasada, aí é um absurdo, gente. É um absurdo. Aí ela coloca aqui, eles puxaram os registros de acesso ao prédio e compararam os horários lançados. O resultado foi tão absurdo que ela foi desligada na mesma semana. Ou seja, basicamente, ela só continuava na empresa porque o diretor protegia. Então, se o diretor não ficasse protegendo ela e já tivesse chegado no ouvido da galera da matriz há mais tempo, ela já tinha ido embora há mais tempo ainda. Isso é um absurdo, gente. É só um absurdo. Então vamos para mais um. Meu patrão descontou do meu salário porque um cliente reclamou do clima. Estranho, diferente isso aqui. Durante quase 2 anos trabalhei como garçom em um restaurante muito conhecido na minha cidade. O lugar ficava em frente para a praia e era bastante procurado por turistas. Apesar da localização privilegiada, trabalhar ali era um pesadelo. O dono era daqueles empresários que acreditavam que absolutamente tudo era culpa dos funcionários, mesmo quando não temos qualquer controle da situação. O episódio mais absurdo aconteceu em um feriado prolongado. O restaurante estava lotado desde cedo, havia filas de espera, mesas ocupadas e uma movimentação enorme. Tudo corria bem até o início da tarde, quando algo começou a mudar. O céu fechou rapidamente e uma chuva forte caiu sobre a região. Como várias mesas ficavam na área externa, muitos clientes precisavam se levantar e procurar um abrigo. A equipe correu para ajudar. Reorganizamos as mesas, secamos as cadeiras, carregamos guarda-sóis e tentamos acomodar todo mundo da melhor forma possível. Mesmo assim, algumas pessoas ficaram irritadas porque a vista da praia desapareceu e o clima da refeição mudou completamente. Entre elas
estava um homem que parecia decidido a reclamar de qualquer coisa. Ele chamou o gerente e começou a dizer que tinha viajado centenas de quilômetros para almoçar ali, que esperava uma experiência perfeita e que a chuva tinha estragado todo o passeio da família. O gerente pediu desculpas educadamente, ofereceu uma sobremesa e tentou encerrar o assunto. Achei aquilo tão absurdo que até brinquei com alguns colegas dizendo que se dependesse daquele cliente, a próxima reclamação seria porque o mar estava agitado demais. O problema é que o dono do restaurante ouviu tudo isso. Quando recebi o meu alerite, percebi que o valor estava menor do que deveria. Fui até o setor administrativo pensando que pudesse ser algum erro. A funcionária ficou constrangida e me explicou que não havia erro nenhum. O desconto tinha sido autorizado pelo proprietário. Perguntei qual era o motivo e ela me mostrou a anotação. Segundo o dono, parte do prejuízo causado pelas cortesias distribuídas naquele dia seria dividido entre os funcionários responsáveis pelo atendimento da área externa. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. O cara tem um restaurante, o restaurante é basicamente aberto, né, até certo ponto. Então, se chover, molha, meio óbvio. Então, se você tem um restaurante nesse sentido, você tem que estar preparado para que vai ter cliente que vai ficar estressado porque vai tomar chuva, ainda mais aparentemente um restaurante fino, né? Então vai ter cliente que vai ficar estressado, vai ter cliente que vai reclamar, vai ter cliente que vai dizer que vai querer sair sem pagar, vai ter cliente que vai, por mais que não seja certo, vai ter cliente que vai fazer isso. E é bom saber lidar com o público quando você tem algo que, tipo assim, você atende a população em geral. Mas você descontar do funcionário, porque o funcionário tentou diminuir um problema para você, de uma forma, tipo, dando uma sobremesa ou algo assim, você vai descontar do salário, vai juntar o salário de todo mundo, vai somar todas as coisas que foram dadas ali como, sei lá, cortesia para tirar um problema ou outro, e vai tirar do salário de todo mundo? Que loucura é essa, gente? Ele continua aqui, ó. Eu não tinha controlado o clima, eu não tinha causado a reclamação, eu sequer tinha tomado a decisão de dar cortesia ao cliente. Mesmo assim, estava sendo punido financeiramente por algo completamente fora do meu alcance. Quando comecei a conversar com outros colegas, descobri que aquela não era a primeira vez. Um garçom já tinha sofrido um desconto porque o mar estava cheio de algas e alguns turistas reclamaram da vista. Outro teve parte da comissão reduzida porque um grupo não conseguiu ver o pôr do sol devido às nuvens. Havia até um caso de um funcionário que perdeu parte do bônus porque uma frente fria diminuiu o movimento durante o final de semana. Foi nesse momento que eu percebi que trabalharia era uma batalha impossível. Quando as coisas davam certo, o mérito era sempre do dono. Quando davam errado, a culpa era sempre dos funcionários. Alguns meses depois, pedi demissão. Pouco tempo mais tarde, soube que vários funcionários entraram com processos trabalhistas contra o restaurante. Muitos mencionavam exatamente esse tipo de desconto absurdo. Não sei quanto o dono acabou pagando, mas gosto de imaginar a cara dele explicando para um juiz que ele tentou responsabilizar um garçom por uma mudança no tempo. Ah, deve ser maravilhoso. Não, seu juiz. Eu cortei o salário dele porque lá no fundo, assim, o sol estava, né, diferente, a luz estava minguante. Era para ser lua cheia, mas como a lua estava minguante, o garçom vai receber, sei lá, R$ 50 a menos, porque, né, eu preferia que a luz estivesse cheia. Olha que loucura. Tem coisa que é absurda. Vamos continuar. Meu chefe monitorava quanto tempo passávamos mastigando durante o almoço. Já trabalhei em uma empresa tão controladora que os supervisores pareciam acreditar que os funcionários eram máquinas. Tudo era monitorado. Horário de chegada, horário de saída, tempo no banheiro, pausas para café, até o momento em que você levantava da cadeira. No início achei que era apenas uma empresa rigorosa, mas logo percebi que aquilo ali estava em outro nível. Isso daqui é mais comum do que parece. Já vi muita gente falando que tem empresa que regula tudo. Se você olhar o celular por um segundo, reclamação na hora. Tem gente que não consegue, não pode, não pode se desvencilhar um minuto do trabalho. O almoço é contado e às vezes é menos do que deveria ainda. Luana me parou aqui agora que ela foi completar, ela tá aqui atrás da câmera, diga o que você ia falar. É porque tem empresa que eu já vi um monte de gente relatando que eles controlam o quanto você trabalhou por clique no mouse. Então, se você dá pouco clique no mouse, eles dão advertência pra pessoa, porque meio que clicou pouco, significa que trabalhou pouco no computador. Aí você tem que atingir uma meta de cliques no mouse. Já vi muito. Vocês ouviram isso? O absurdo que ela falou aqui agora? Você chegar e dizer que não, o clique que você deu no mouse, se você der 1000 cliques é porque você, né, trabalhou bastante, mas se você der 500 cliques, você vai ser demitido porque você não fez o trabalho direito. Não existe competência, né? Tipo assim, não, eu não erro, eu não posso, não ter o direito de errar. Não, eu tenho que errar bastante também, porque eu tenho que clicar. Que loucura, velho, que loucura. Aqui ele continua. O refeitório era um dos lugares mais estranhos. Existia um sistema que registrava o horário exato em que cada funcionário entrava e saía para almoçar. Até aí, parecia normal. O problema é que começou quando os funcionários passaram a analisar quem demorava mais para comer. Eles criaram relatórios comparando funcionários e começaram a chamar algumas pessoas para conversar. Segundo eles, quem mastigava devagar demais estava desperdiçando tempo produtivo. Parece piada, mas é exatamente esse argumento. Uma colega recebeu uma advertência porque o tempo médio de almoço dela era alguns minutos maior do que o restante da equipe. Ela tentou explicar que tinha problemas digestivos e que o médico recomendava comer devagar. Ninguém quis ouvir. Depois disso, o clima ficou péssimo. Muitos funcionários passaram a engolir a comida rapidamente para evitar problema. Algumas pessoas deixavam parte do almoço no prato para voltar mais cedo. Outras simplesmente começaram a pular a refeição. O medo de ser chamado pela supervisão era maior do que a preocupação com a própria saúde. A situação ficou ainda mais absurda quando um dos gerentes começou a circular pelo refeitório observando
observando as mesas. Ele fazia comentários sobre quem conversava demais, quem demorava para terminar a refeição e até sobre a quantidade de comida que colocava no prato. Parecia que estávamos em uma escola extremamente rígida, não em uma empresa. Foi nesse período que uma colega começou a registrar tudo. Guardava e-mails, fotografava comunicados internos e anotava a data das advertências relacionadas ao horário de almoço. Quando pediu demissão, levou todo o material para um advogado trabalhista e alguns meses depois, vários funcionários foram chamados para poder prestar depoimento. O resultado foi melhor do que qualquer um imaginava. A empresa foi condenada por práticas proibidas. Diversos trabalhadores receberam indenizações, inclusive meu colega, que ganhou uma quantia bastante significativa. A decisão ainda virou assunto na cidade porque o juiz mencionou especificamente o controle excessivo sobre as pausas para a refeição. Quando soube da sentença, sentiu uma satisfação enorme. Não apenas pelo dinheiro que algumas pessoas receberam, mas porque finalmente alguém mostrou à empresa que os funcionários não são robôs, não. Até hoje lembro daquele lugar como um ambiente mais controlador que já trabalhei. E também como a primeira vez que vi uma empresa pagar caro por tentar controlar até a velocidade que seus funcionários mastigavam a comida. Isso aqui é o cúmulo do absurdo. Você vai falar pro cara e falar, não, você tem que comer aqui o mais rápido possível. Inclusive, eu já vi estudos em algumas empresas específicas, que assim, ó, horários flexíveis, facilidade na hora de almoço, você dá um tempo a mais, tem lugar que deixa até tipo videogame pra galera jogar, tipo assim, facilitar o ambiente de trabalho, melhorar o ambiente de trabalho, deixar leve o ambiente de trabalho, faz com que a pessoa seja mais produtiva. Ó, não necessariamente o tempo de trabalho quer dizer que a produção é boa, porque às vezes uma tarefa que a gente pode fazer, por exemplo, sei lá, em uma hora, quando a gente tá num ambiente tão estressante, que é incomodativo, que é chato, que é ruim, que você não se sente bem, a tarefa que é uma hora, demora 3. Olha aí, a perda de produtividade. Sendo que poderia ser algo simples, poderia ser resolvido facilmente. Às vezes um ambiente mais favorável, simples, e uma hora você teria o funcionário completando aquela tarefa e o funcionário ia fazer ainda mais do que aquilo. Mas a galera, tem gente que é muito limitada, não consegue entender esse tipo de coisa. E vamos para mais uma. Meu gerente fazia os funcionários competirem pela própria vaga. Já trabalhei em um lugar onde o gerente acreditava que medo gerava produtividade. Todo mês ele escolhia 2 funcionários e dizia que apenas um deles permaneceria na equipe. Os 2 passavam semanas tentando provar que eram melhores. Faziam hora extra, assumiam mais trabalho, aceitavam tarefas absurdas. No final, muitas vezes ninguém era demitido. Era apenas um jogo psicológico. Segundo ele, isso mantinha todos motivados. Na prática, criou um ambiente tóxico onde ninguém confiava em ninguém. Amizades acabaram, funcionários adoeceram, pessoas começaram a desenvolver ansiedade e um colega precisou se afastar por recomendação médica. Anos depois, ainda considera aquele o pior gestor que já conheci. Como não? Inclusive, isso aqui é um absurdo. Eu acho que tem até um nome pra isso, tá? Tem até um nome, não sei se entraria tipo, em assédio. Porque assim, o cara trabalhar mais, não receber, né? Às vezes aqui, não sei se receber a hora extra, mas pegar a tarefa que não é da sua função, que é desvio de função. Então, tudo isso daí, ó, num processo. Por isso que eu sempre recomendo, todo mundo que é CLT, guarda tudo, né? Guarda tudinho ali bonitinho, tira uma fotinha ali, ó, deixa tudo registradinho, um áudiozinho ali ou outro e tal, não sei o que. Isso às vezes num processo, meu amigo, é um faz-me rir diferente, viu? Faz-me rir diferente. Aí temos mais um aqui, ó. Meu chefe fingiu a própria morte para fugir das dívidas da empresa. Quando eu vi o boato pela primeira vez, achei impossível. Nosso patrão simplesmente desapareceu. Dias depois, surgiu a notícia que ele havia morrido durante uma viagem. Funcionários ficaram chocados, clientes também. A empresa praticamente parou, mas algumas coisas não faziam sentido. Ninguém viu o corpo, ninguém falava sobre o velório, ninguém tinha informações concretas. Meses depois descobrimos a verdade. Ele estava vivo, muito vivo. Tinha fugido para outro estado para tentar escapar das dívidas milionárias. O plano dele era deixar tudo para trás e começar outra vida. O problema é que algumas pessoas o reconheceram. A história foi parar nos jornais locais, foi preso meses depois e virou uma lenda na cidade. Esse daqui, ele tá assistindo série demais com o cara. Não, você chegar e pensar, ó, tô cheio de dívida, vou simplesmente fingir que eu morri, que eu vou, né, vou embora aqui, que aí eu vou recomeçar em outro lugar, mas o nome, vai trocar nome, vai trocar a identidade toda, vai trocar tudo, como é que vai fazer isso aí? Não tem sentido isso. E aí ele achou mesmo que alguém não ia descobrir. A depender ainda de a quem ele estava devendo, imagine, né? Esses aí são os que mais descobrem fácil. E temos aqui o último relato. Trabalhei 27 dias seguidos sem folga porque meu patrão dizia que descanso era coisa de preguiçoso. Ah, é um absurdo. Isso aqui acho que foi a palavra que eu mais falei nesse vídeo. Absurdo. Se contar aí, vai bater umas 15. Bota aqui, ó. Meu primeiro emprego foi uma rede de mercados na cidade. Quando fui contratado, me prometeram uma escala normal e pagamento correto. Nos primeiros meses, parecia tudo certo. Depois começaram os pedidos de cobertura de turno. Primeiro, trabalhei um domingo extra. Depois, 2. Depois, uma semana inteira. Quando eu percebi, estava quase um mês sem folga. Sempre que alguém reclamava, o gerente repetia a mesma frase. Quem quer crescer não fica olhando no calendário, não. O problema é que ninguém crescia. As pessoas só adoeciam. Eu chegava em casa tão cansado que dormia às vezes vestido mesmo. E quando finalmente pedi uma folga, fui chamado de descomprometido. Pedi demissão poucos dias depois. Descobri mais tarde que a empresa tinha perdido vários processos exatamente pelo mesmo motivo. Provavelmente, se continua fazendo, é porque ainda tá valendo a pena pra empresa, tá? Inclusive, eu vou chamar a Luana aqui de novo, só pra vocês ouvirem o relato dela também. Porque assim, ó, ela trabalhava em um lugar que, até certo ponto, não era um lugar tão ruim.
foi um lugar indicado, tudo mais, não vou falar o nome realmente, mas é um lugar que tem problemas muito sérios com desorganização, muito sérios. Então, assim, por exemplo, o funcionário que, sei lá, hoje deveria folgar, não tem gente pra cobrir, então alguém tem que vir, aí liga pra você. Ou então, às vezes, do nada, você tá lá no trabalho, vamos dizer que seu horário é, sei lá, 7 horas, 7, 8 horas, vamos lá. Então, por exemplo, às vezes tinha um funcionário ou outro que trabalhava, sei lá, meio período. Aí o cara chegava lá na empresa, sei lá, de 8 às 14, por exemplo. E aí, nessa de ir embora às 14, dava 14 horas, a pessoa que tinha que substituir, ela não vai por qualquer motivo, e a empresa simplesmente olha pra sua cara e fala assim, ó, fica aí, tá? Não tem um parâmetro, não, fica aí. E é simples assim. Vou deixar ela contar. Como é que eram suas folgas? Ó, na verdade, assim, meu contrato que eu li depois era de 7 da manhã, se eu não me engano, até 4:30 da tarde. De 8 até as 4:30. Ou É, seja, mais ou vai. menos, tipo, era 8 de horas, boa, porque 8 tinha. horas sem o almoço. É, Ou com o ainda. almoço, na Isso, verdade. ainda tinha almoço, era tranquilo. Tá, Só que aí eu chegava lá às 6:30, por causa da carona, sim. e aí eu saía no horário que dava. Então, já teve vezes de eu sair 7 horas, 6:30. Vocês fizeram um cálculo aí, de 8 às 16, que era pra ser. Ela chegava às 6:30 da manhã, porque ela pegava uma carona muito cedo, e aqui onde a gente tem muito engarrafamento, pegava uma carona cedo, chegava lá às 6:30, e saía que horas? Às vezes 7, às vezes 6:30. Não tinha horário, não, era quando acabasse lá. Quantas vezes você pediu pra sair antes, porque às vezes... Tinha aula na faculdade na na época que eu fazia. Quantas vezes? Não, eu já pedi folga dia de sábado, porque ia ter aula de manhã na faculdade, porque eu estudava de noite e sempre tem aula. A pessoa falava assim, não tenho como te dar folga dia de sábado, é impossível. Até agora, calma. Até agora aqui ela tá trabalhando de segunda a sábado. Era um horário pra ser de 8. Eles até pagavam hora extra, né? Não, eu era terceirizada, então a situação era um pouco melhor do que quem era contratado pela empresa. Era sempre melhor. Só que aí também eles começaram a querer que eu ficasse sábado à tarde e uma vez eu fui domingo ainda. Foi. Fui domingo. E meu almoço era de 1 hora em tese. Só que como eu tinha que começar as coisas, às vezes eu comia em 10 minutos e descia, basicamente. Contando que tinha outros funcionários que Que almoçava comiam... em 3 horas. Ou seja, os funcionários que são realmente competentes, aí eles, no caso dela, que era ela, né, fazer tudo certinho e tudo mais, todo mundo queria que estivesse lá Tanto que trabalhando, quando eu falei, não, vou sair, não tenho como. Não, por favor, não saia não. porque, primeiro, sabe como é que você descobre se um lugar é bom ou não pra ficar? Rotatividade. Vai em qualquer drive-thru, né, pense em qualquer um que vocês imaginarem aí, e veja a rotatividade. Muitas vezes, o funcionário que estava sei lá, um mês atrás, não é mais o mesmo. Porque é muito estressante, é muito agoniante, é muito incomodativo. Então, assim, ó, vocês viram a rotina dela, né? Era pra ser de 8 às 16. Ou seja, chegar no trabalho 8 e sair às 16 horas. Ela chegava às 6:30, saía às 7. São basicamente quase 12 horas aí, né? Então, assim, mais de 12 horas, na verdade, né? Então, beleza. Tinha que trabalhar os sábados. Às vezes ela tinha aula, não podia ir às vezes ou outra pra aula porque tinha que trabalhar. Ainda queria que fosse domingo. Ainda pediram, na verdade, pra ela começar a assumir 2 domingos no mês, não foi? E um sábado à tarde no mês. Ou seja, ia ficar de segunda a sexta o dia todo. Não, Ou de segunda a sábado o dia todo, praticamente. E às vezes domingo. não, assim, pode compartilhar. Quanto é que você ganhava por mês? É porque bruto era bom porque era 3.000, mas não se iluda. Porque Não, tinha líquido. Pode falar o líquido. Não, eu acho que era 1.000 e pouquinho, 1.000 e... Deve ser 1.500, né? Porque eles botavam transporte e alimentação junto, então ficava grande. Bote o cheio todo. Dava quanto mais ou menos? Dava mais ou menos 2.000 e pouco pra 3.000. Me Me sentia ricona. 2.500? Me sentia Você tinha rica, milionária. R$2.500. Tá, No vamos mês lá. bom era 3.000. Então vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Só pra vocês terem uma base, tá? Só pra vocês terem uma base. Ela falou, quanto foi? 2.500 mais ou menos, né? Bota em uma média 2.500. O mês tem 30 dias. Ela trabalhava de segunda a sábado e ainda tinha que trabalhar 2 domingos. Isso quando não queria que ela fosse à tarde. Show. Ou seja, mais ou menos ela folgava, ela trabalhava então, se a gente for contabilizar assim, 28 dias no mês. Certo? Folgando 2 domingos e tudo mais. 28 dias no mês. E ainda acima do tempo que ela tinha que trabalhar. Então nós estamos dizendo que desses R$2.500, em 28 dias, ela ganhava R$89 por dia. Desses R$89 por dia, aí se a gente dividir aqui de novo pela quantidade de horas trabalhadas, no caso, na maioria, ela trabalhava 12 horas em média, porque ela comia rápido e ela realmente trabalhava muito certo, até porque todo mundo queria que ela... Até hoje perguntam se ela não quer voltar pra lá e tudo mais. Então assim, vamos botar aqui por 10 horas, nem vou botar pelas 12 horas. Dá um total de R$9 a hora. R$9 a hora. O que é que você compra com R$9 a hora? Nada. É uma realidade. Aí eu vou pedir pra ela comentar
Esse vídeo já tá ficando muito grande, inclusive, eu tava bater, sei lá, 25 minutos por aí. Vou pedir pra ela comentar, inclusive, o outro trabalho quando eu conheci ela. Era Só pra vocês bom. terem uma... Isso era bom. Só pra vocês terem uma base. Eu conheci Luana, ela trabalhava no shopping. Na época ela entregava panfleto no shopping. Eu fui até lá, fui falar com ela, eu achei ela muito bonita, mas eu fui lá falar com ela. Aí, daí pra frente a gente começou a conversar. E ela realmente trabalhava no shopping. Ela trabalhava como... Sabe eventos que, por exemplo, no shopping às vezes tem Panfletagem. panfletagem, ou então, tipo, um Natal, aí... De criança, eu ficava lá fantasiada. Pronto, Massa. tipo, ela chama de Noelete, né? Noelete. Aí tem, tipo assim, na Páscoa tem aquelas coelhinhas, ela ia também, tudo mais. Enfim, coisa assim nesse sentido dentro do shopping. Tipo assim, ó, uma das coisas que eu sempre admirei nela era a parte do, tipo, sempre querer o dela, sabe? Não ficar, sei lá, querendo dos outros. Os pais dela não têm uma condição financeira horrível, não é assim que funciona. Mas assim, ela queria o dela, queria ganhar o dela. Mas a que circunstância? Aí foi a hora que eu olhei, quando eu conheci tudo, mas que a gente começou a, né, ficar mais próximo que aí a gente começou a trocar ideia também sobre o financeiro, quando você começa a namorar, a gente morou junto muito rápido. Aí eu perguntei, não, quanto é que você ganhava lá na época, né? Aí ela falava, não, explica a situação e depois conte quanto tempo você trabalhava, quanto você ganhava, diga. Tá, era um salário ótimo. Seguinte, eu recebi uma proposta, fui lá. Por isso que ela se sentia rica com os Que R$2.500 tinha uma aqui, de tá? existência. Aí a mulher falou o seguinte, ó, eu vou precisar que você trabalhe aos finais de semana e feriado, que pra mim não era um problema, não tinha nada pra fazer na Era época. só o final de semana. Era sábado, domingo e feriados. Qualquer feriado eu tinha que ir. Então eu fui dia 31 de... Um dia eu fui 31 de dezembro e eu fui no dia 1º também. Então foi essa vida aí. Absurdo. Beleza. A virada foi no shopping. Foi. Aí o seguinte, ela falou assim, ó, o mês todo, que era os 4 finais de semana, Sim. todos os finais de semana e os feriados, se tivesse, R$200. E nesse valor já tava incluso o transporte. Me senti rica. 4 finais de semana. 4. O mês todo, hein? Ou seja, você não era 200 por final de semana. Não, eu tinha entendido errado também. Eu tinha entendido que eu ia ganhar uns R$1.000. Tava tão feliz. Ah, perfeito. Já tinha Então, acertado. vamos lá. R$200 em 4 finais de semana. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que ela ganhava R$50 por final de semana. Quantas horas você trabalhava por dia? Ah, rapaz, umas 10, 12. Porque eu chegava no shopping, às vezes era depois do almoço, saía no fechamento, por exemplo. Ou E eu não seja, parava muito, não. O shopping fechava aqui em Salvador 22 horas, 21, 22 horas, Eu dependendo. chegava lá, tipo, 12, 1 hora. Quanto tempo você parava pra comer? Ah, não, lá eu tinha que parar certo, mas era 15 minutos, eu acho, que você tinha de lanche. 15 minutos. Não, era 20, que no dia Era eu fui lá 20, 20, né? era 20 Pronto, minutos. perfeito. Vocês viram a exploração que é? Ela chegava. E ainda deve existir esse negócio aí. Tem, porque eu vejo direto. E o chefe deve ganhar uma claro. bolada. Mas ela ganhava R$20 por dia. Se nós considerarmos, então, são 30 dias, 4 finais de semana, 8 dias no total, R$200. Dá R$25 por dia em média, correto? Sim. Certinho? Ela ganhava R$25 por dia para passar 10 horas em pé. Então vamos botar aqui também para sermos justos, né? Então R$20 é até um absurdo isso aqui, tá? Então minha hora extra foi rico. Eu vou dividir aqui. Vou dividir aqui por 10, só para você ter uma base. O cálculo é meio óbvio, mas eu vou dividir aqui na calculadora. Pra você ter uma base. Quanto é que dá 20 dividido por 10, amor? 2. Poxa, mas então na vez que ela pediu pra eu ficar uma hora extra e me deu R$10, foi bom, hein? Lucrei. Foi melhor. Sua hora passou a ser igual do outro emprego que você trabalhava também. Mas vocês entenderam o absurdo que é isso aqui? Velho, R$2 a hora. Eu falei pra ela, velho, esqueça aí. Pare com essa loucura. Ela trabalhou também em outro lugar. Estágio não preciso nem dizer, tá? Ela trabalhou também em outro lugar de estágio. Eu ainda levava ela na época. A gente tinha ido pro Piauí, voltou do Piauí, veio pra cá pra Salvador. Ela arrumou esse estágio aí. Aí o estágio, você ganhava quanto no estágio? R$500. R$600, eu acho. Pronto. R$600. Quando ela começou com esse negócio desse estágio, eu falei pra ela, velho, pelo amor de Deus, pare com esse negócio. Vamos trabalhar junto. Que a gente vai ganhar muito mais dinheiro do que essa maluquice que você tá fazendo. Você trabalhava quantas horas? Não, era só de manhã, porque era coletando. Era coleta. Tá, mas quantas horas você trabalhava em média? Sei lá, de manhã, sim, umas 6, 7 horas. Esse foi Pronto, mais de boa, foi melhorzinho. De 6 às 13? Pronto. Buscava. Pra quanto? R$600. R$600. Ou seja, R$600. Aí, se você botar no mês também, você trabalhava só de segunda a sexta, né? Só de segunda a sexta. 20 dias, R$600 por 20 dias, certo? Dá R$30 por dia. Olha o absurdo. Já tá com o transporte aqui? R$600? Já, né? Mas acho que já. Acho pronto. que já. Então, se você dividir aí por 6 horas, mais ou menos, vai? 6, 7 horas? Uhum. Vamos botar 6 horas? Ela ganhava R$5 a hora. Rapaz, é inadmissível, gente. É inadmissível. Se você está nessa situação hoje, entenda que isso não é normal. Isso não é normal. Veja uma forma de melhorar.
estuda alguma outra coisa, vê alguma outra realidade, mas ganhar esse valor aqui, pra mim, na verdade, hoje, estágio, que você não ganhe, mesmo que seja meio período, que você não ganhe no mínimo R$ 1.000. É um absurdo. Qualquer um aqui hoje sabe, se fizer um cálculo básico, que o dinheiro que a gente tem vale cada vez menos. E a situação é muito, muito absurda, gente. Não tem como, não tem como. Então, você quer dar alguma mensagem? Eu vou encerrar esse vídeo, tá muito grande. Você quer dar alguma mensagem pelos maravilhosos patrões? Inclusive, você teve algum patrão ruim, não, né? Não, meus patrões eram bons. Só o É, salário que era ruim. Fica aí excelente. minha mensagem. Vamos deixar esse digníssimo final aí pro nosso vídeo. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve aqui no canal. Tô voltando a fazer vídeos aqui para vocês. A ideia é postar pelo menos um vídeo por dia, até postar mais do que isso, 2, 3 se eu puder. E é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui.